Bem, Jairo, mais uma vez estamos aqui para tentar discutir um pouco sobre esse tema. Vamos. E a minha pergunta tem a ver um pouco com a resposta que tu deste na primeira pergunta. Tocaste um pouco sobre a questão da submissão, quando falaste sobre idoneidade e auxílio, que é aquilo que vemos a descrição de Gênesis para a mulher da parte de Deus. Não é? Então, queria juntar este ponto da submissão com dois personagens que levantaste na tua pregação, que foram Débora e Jezabel. Né? E tu fizeste um destaque dizendo até mesmo que Jezabel é um arquetipo de empoderamento feminino. Né? E que logo Débora exerceu a função que tinha para exercer, no entanto não era o seu ofício, e ela quis passar isto, dizendo não sou eu que tenho que fazer, não é? E aqui vemos um pequeno destaque entre Jezabel, que usurpa, não é? O papel de liderança, mesmo sendo Acabe o líder, não é? E ela faz essa questão a ele: não és tu, governador, sobre Israel. No entanto, ela usa esta passividade do seu marido, não é, para exercer domínio. Débora não tem este formato, esta apresentação. Vemos uma espécie de entendimento do seu papel, uma submissão. Não é? Alguém terá que exercer essa função no lugar dela e ela se submeterá a esta função. Eu gostava de perguntar-te nesse sentido de como entender bem a questão da submissão. Por que eu faço essa pergunta? Porque tem sido muito debatido. Aliás, o movimento feminista odeia esta palavra. É porque ela é mal entendida. Como nós podemos entender a submissão desde o ponto de vista bíblico, que até refute essa parte negativa, porque parece que carrega, a palavra submissão parece que é um fantasma, que carrega aqui uma ideia de rejeição da capacidade da mulher, ou da personalidade, ou da função da mulher. Como nós poderíamos responder a isso? Então, eu acho que, pronto, a questão que tu colocaste logo no final sobre como é que o feminismo entende eles não gostam da palavra submissão. Mas aqui eu digo, eu acho que os feministas, as feministas ou os feministas também, eu acho que eles entendem mais o termo submissão do que propriamente algumas igrejas ou pastores evangélicos. Porque eles sabem que submissão significa a mulher está debaixo da liderança do seu marido. Sim. E eles não querem isso. Agora, alguns movimentos evangélicos querem pôr paninhos quentes, dizer, não é bem isso. Mas realmente submissão é isso. Submissão é a mulher está debaixo da missão do marido, como nós falámos na primeira. Submissão. Exatamente, está debaixo da missão. E ela seguir o seu esposo, ajudar o seu esposo, de respeitar o seu esposo, enquanto o esposo cumpre esta tarefa e a chamada que Deus tem para ele. E ela está aí. E ela está na sua casa, na sua vida diária, a fazer tudo para que, como família, eles cumpram esta missão que Deus deu ao seu marido. Então, submissão não é nenhuma palavra feia. É uma palavra que se encaixa perfeitamente na função da mulher como Deus a criou. Essa é a sua missão. Agora, esta palavra de submissão é também para todos. Ou seja, eu como servo, eu submeto-me ao meu senhor, como trabalhador, eu submeto-me ao meu patrão, não é? E existe todas estes diferentes níveis de submissão. Contudo, e Paulo fala nisto em Efésios capítulo 5, mesmo sabendo que existem estes níveis de submissão, não é? Estes níveis de submissão respeitam os diferentes ofícios. Não é? Respeitam os diferentes papéis que existem. Então, quando chegas a uma casa, existem dois seres ali naquela casa, não é? É o marido e a esposa, e eles têm papéis diferentes. Agora, existe submissão naquele meio? Existe, mas respeitando os diferentes papéis. E no que se refere à esposa
tem a função de se submeter ao esposo, seguindo a sua liderança, seguindo também de forma a ajudá-lo no seu guardar e no seu proteger. Yeah. Também gostava de mencionar que é no mínimo interessante pensar que a palavra idoneidade para a mulher é mantida, não é? Então, de que ela não é descartada. Exatamente, exatamente. Parece que é uma guerra desnecessária. Exato. Porque a Bíblia descreve a mulher como imagem e semelhança de Deus. Exatamente. E isso é importante mencionar isto, porque as mulheres às vezes podem sentir que esta palavra submissão vem para diminuí-las, que elas são menos inteligentes, menos capacitadas. Não. Pelo contrário, até mulheres muito mais capacitadas do que homens. Exatamente. E existe vários exemplos disso, especialmente na Bíblia. Existem mulheres que são extremamente capacitadas. Nós olhamos para a nossa igreja e temos na nossa igreja mulheres extremamente capacitadas, muito inteligentes. E quando falamos de submissão não estamos a diminuir, nem a Bíblia diminui, não somos nós, a Bíblia não diminui. O que a Bíblia está a dizer é que, mesmo que existam essas capacidades, existe uma ordem e um padrão, não é? Que é dado por Deus. Eu acho que a mulher, mesmo no seu interior e na sua consciência, no seu coração, ela quer ter um marido que a lidere, que a conduz. Há uma pregação que o John Piper tem, ele dá este exemplo, né, de uma mulher e de um homem que são apanhados na rua, e esta mulher tem o cinturão negro em artes marciais. E ele sabe, e está ao lado dela. Eles são abordados na rua por dois ladrões. Os ladrões querem o dinheiro e querem levá-la. E ele pensa, eu podia deixá-la, que ela tome o passe e que dê uma surra a estes dois. Ou eu posso tomar a minha posição de homem e eu vou defendê-la. Porque esta é a minha função como homem, fazer isto. Proteger. E ele dá esse exemplo para mostrar, mesmo que ela tenha a maior capacidade do que ele, isso não significa que ele não vai cumprir o seu papel. Exato. E que ela não vai cumprir também o seu papel. Sim. O que vemos muitas vezes na Bíblia é mulheres a não querer cumprir esse papel, sim, especialmente na tarefa de submissão ou de promover a liderança do homem. Vemos isto nos papéis de Débora e Jezabel, sim, neste caso. Também. Sim, e também algo que tu estás, enquanto tu falavas, eu pensava sobre isso, que é o facto de alguém lhes disse que isso era mal, estar nesta situação, não é? Exatamente. Alguém disse a essas mulheres que isso está mal. Ser protetor das mulheres, não é? É ser machista, é ter esse sistema patriarcal e nós não queremos isto. Nós temos o direito de recusar esta proteção. Exatamente. Esta é a guerra. Exatamente. Em todo esse sentido. O que é interessante é que para muitas feministas hoje em dia, uma das palavras proibidas é cavalheiro. Porque a palavra cavalheiro, um homem ser cavalheiro, diminui as mulheres. As mulheres não precisam de ser elogiadas. São suficientes, exatamente. Não é? Como se elas fossem deficientes. Exato. Não precisam de ninguém que lhes abra a porta, que lhes faça uma vénia. Não precisam de ninguém assim. Então isto acaba por ser uma palavra, uma ofensa para elas. Este quadro bíblico de ser mulher é realmente impopular nos nossos dias de hoje. Eu estava a ver um debate de um teólogo contra um ateu e eles estavam a falar deste assunto do papel da mulher. E este teólogo disse simplesmente que a função principal da mulher é servir o seu esposo, ajudando-o a ser liderada pelo esposo e criar filhos. Tu devias ter visto ali a multidão. Foi um escândalo aquilo que ele disse. Toda a plateia começou a gritar, é como se fosse uma blasfémia que ele tivesse dito. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Agora, até nós, como cristãos, até temos medo de dizer estas coisas. Porquê? Porque é impopular. Não é uma coisa bem vista aos olhos do mundo, ainda por cima, no meio evangélico. Não é bem visto no meio evangélico também. Estás a ver? E pronto, este é um problema que nós temos que lidar. Temos que fazer ênfase à diferença entre o homem, a mulher, a sua função e o seu papel. Temos que fazer essa diferença.
Sim, também creio isto. Obrigado, Jairo, por este tempo. Ainda nos vamos encontrar para mais uma pergunta. Aí vamos.